meu nome é António Saldanha. Não nasci aqui, dá-me ideia por acaso, nasci em Lisboa, mas aos 6 meses já vivia na Azinhaga. Fiz inclusivamente a primeira, devo ter sido batizado aqui na Azinhaga, fiz cá inclusivamente a primeira classe. E depois os percursos escolares levaram-me a não estar durante a semana na Azinhaga e na Quinta de Miranda, mas todos os fins de semana e as férias eram passadas sempre aqui na Quinta de Miranda. Era aqui que eu montava a cavalo, era aqui que eu vinha ver as atividades que existiam. Esta era uma quinta importante aqui na zona, e como quinta naquelas décadas de 70 e de 60 e muitos, era uma quinta completa, ou seja, tinha muita gente a morar aqui, tinha diversas atividades, tinha uma vaca para dar leite para nós bebermos, e portanto toda a minha infância e pelo menos parte da adolescência foi passada aqui na Quinta de Miranda, exatamente a acompanhar aqui as atividades. Havia gado manso, havia uma cordelaria, havia cavalos, havia uma ganaderia brava, que era uma das ganaderias mais antigas do país, e nós entretínhamos sempre. Havia vários trabalhos, havia produção de azeitona, havia produção de cereais, e nós acompanhávamos sempre. Havia vinha para a produção de vinho, e nós acompanhávamos sempre. Eu vinha para cá com os meus irmãos e com os meus primos acompanhar sempre todas as atividades, mas os nossos fins de semana e as nossas férias basicamente eram passados aqui. Portanto, acompanhei desde os anos 70, talvez, a evolução desta região. Na altura não existia ainda a Reserva do Paúl, não é? Quer dizer, a Reserva do Paúl aparece só nos anos 80, embora nós notássemos que havia umas visitas de uns senhores da Faculdade de Ciências a umas determinadas regiões daqui, umas zonas aqui da Quinta, que provavelmente teriam mais importância ecológica, e após essas visitas que nós notámos, então foi criada a Reserva do Paúl do Boquilhuco. Eu, nessa altura, nos anos 80, tinha 15, 16 anos. 15, 16 anos. Pois, na adolescência. Eu fiz a escola primária, uma parte da escola primária aqui na Azinhaga, depois fui estudando no liceu, depois tirei, provavelmente por estar sempre ligado aqui à zona, fiquei com a mania que tinha que ser agricultor, e para ser agricultor tirei o curso de agronomia. Não vim logo trabalhar para aqui, fui trabalhar para outras regiões, e desenvolvi-me como técnico até a região era aqui, era a região de Santarém, mas mais abrangente, basicamente zonas de Santarém, Cruz, por aí fora. E depois, na década em 89, é que fiquei agricultor aqui mesmo na Quinta de Mato Miranda. Entretanto, deu-se uma transformação, sobretudo dessa década de 70 e nos anos 80, houve uma grande transformação em termos agrícolas na região. Sobretudo na região do Ribatejo foi a que se transformou primeiro. Basicamente, aquilo que se passou de há 10 anos para cá com o Alqueva, passou-se aqui nos anos 70 e nos anos 80. Portanto, esta agricultura era baseada numa economia de uma agricultura antiga, uma agricultura na produção de cereais de outono e inverno. Portanto, também cá tivemos a campanha do trigo do Linhares de Lima dos anos 40. Havia aqui zonas e folhas, ainda hoje nós sabemos onde é que se chamava a Arroteia dos Rapazes. Portanto, eram matos, e vinham gente nova, com força, à enxada, cavar as terras para se semear trigo, para se produzir pão, não é? Portanto, nos anos 70
havia o resto dessa agricultura toda, que era a criação de gado, manso e bravo, a criação de cavalos e a criação de cereais de outono e inverno. Portanto, basicamente não havia regadio. Ora bem, nós estamos na Península Ibérica, temos um clima mediterrâneo, o nosso clima é frio e úmido no inverno, é quente e seco no verão, não tínhamos hipótese nenhuma de competir na produção nem de fruta, nem de cereais, com os países do centro-norte da Europa, que têm um clima exatamente adequado à produção desse tipo de produtos. O que é que acontece? Houve a transformação, de facto, das zonas de sequeiro para regadio. Felizmente, nós estamos sobre um lençol freático que é dos maiores e mais abundantes da Península Ibérica. Abrange uma boa parte da Península Ibérica, portanto, nós felizmente não temos grandes dificuldades em água. E os lençóis freáticos têm-se mantido estáveis. Existem registros. Eu estou aqui a fazer agricultura de regadio desde 1990 e nunca os níveis freáticos estabilizaram num determinado nível e nunca baixaram. Portanto, estou aqui há 30 e qualquer coisa anos. Pronto, e obviamente que esta transformação da agricultura exige da nossa parte, como agricultores, que é sobretudo a nossa grande preocupação, nós somos intervenientes diretos com a natureza e com os meios naturais, um uso conhecido, técnico e científico dos meios que temos à disposição, não é? E é exatamente isso que nós fazemos, é por isso que eu tirei o curso, é por isso que eu me tento atualizar e fazer as nossas atividades da maneira a que deixa às gerações seguintes os recursos em tão boas ou melhores condições daquela forma que eu o encontrei. Portanto, quero deixar tão bem ou melhor. E acho que até agora, já começa a estar um bocadinho entradote, e até agora as coisas não têm estado a correr mal. Esta região é uma região essencialmente rural. Houve nos anos 60, o ano passado, do século passado, uma indústria de tomate, de concentrado de tomate, exatamente aqui na aldeia mais próxima, que é a Azinhaga, somos freguesia da Azinhaga, que também, embora sendo uma agroindústria, exatamente desenvolveu bastante a agricultura do tomate já regado. Portanto, já apanhou, foi um princípio de transformação da área do sequeiro para o regadio. Portanto, aqui nesta zona, é uma zona de aluviões, portanto, é uma região do Vale do Tejo, e é uma região que tem excelentes condições e solos de elevada fertilidade, excelentes condições exatamente para fazer alguns tipos de agricultura, nomeadamente a agricultura de regadio. Portanto, toda esta região se foi adaptando e deixando de produzir gado em pastagem natural e passando a produzir tomate de indústria. Houve, na altura, nas décadas de 70, também chegou a haver fruta, como existe hoje no Oeste, pera e maçã, e depois, um bocadinho mais tarde, talvez nos anos 80, passou a haver uma cultura dominante, que é o milho grão, que é a cultura, hoje em dia, a cultura dominante na região. Portanto, todos estes agricultores aqui da zona se foram adaptando. Isto é uma zona de pequena propriedade, no geral, não é? O aluvião é uma terra muito fértil, é uma terra rica, é uma terra que produz bastante, desde que seja bem trabalhada, e, portanto, como tende a valorizar-se, também se tende a dividir. De maneira que havia as medidas de propriedade aqui nesta região, sobretudo nessa região do Vale do Tejo, chama-se o astim, que era uma medida de largura da terra. Portanto, as pessoas tinham tantos astins e o terreno ia de onde? Ia desde o Tejo até ao fim do aluvião. Portanto, exatamente para todos os agricultores, um proprietário tinha todos os tipos de terra que variam
desde o leito do rio até ao fim do aluvião. Nós aqui já estamos numa zona um bocadinho mais da transição dessa região, embora também tenhamos um bocadinho de aluvião antigo. Isto aqui já é o aluvião moderno. E, portanto, todos os agricultores aqui da zona, pequenos, normalmente pequenos ou médios, todos eles se adaptaram a produzir o tomate na altura, nos anos 70. Depois a fábrica acabou e a cultura abandonou aqui um bocadinho a zona, mas foi o berço do tomate de indústria em Portugal, foi exatamente aqui. A primeira fábrica de tomate feita em Portugal foi feita aqui na zona, do lado lá do rio, na margem esquerda do rio, na zona da Chamusca, que nós, aliás, se a gente olha para o outro lado, vê. Portanto, todos estes agricultores se habituaram a cultivar segundo essas tecnologias. Compravam semente, faziam viveiros, transplantavam a planta do viveiro para o local definitivo, regavam. A intensificação, de facto, da agricultura nessa altura era um bocadinho menor e, portanto, as terras também tinham outra diversificação cultural, havia menos pressão de infestantes e eles foram-se, todos os meus colegas aqui da zona, foram adaptando e produzindo aquilo que a economia permite. Existem, de facto, aqui algumas quintas, em termos de Portugal, que pode chamar de grande, pelo menos de média dimensão. Esta quinta de Miranda, no tempo do meu bisavô, tinha 728 hectares. Portanto, já era uma propriedade grande. Havia as propriedades de uma família vizinha aqui ao lado, a Quinta da Broa, também, eu não sei quantos hectares tem, mas tem também bastantes hectares, e havia outras. Mas, sobretudo, à volta da zona do aluvião. Na zona do aluvião não existem grandes propriedades. A propriedade média são pequenos, 10 hectares, 7 hectares. Poderá haver um ou outro com 40, 50 hectares, porque juntou e foi comprando, mas a propriedade média é pequena. Existem, de facto, aqui 2 ou 3 quintas com dimensão um bocadinho maior. Com dimensão maior. Que se inclui aqui a sua também. Que inclui esta aqui, que é do meu pai. Já partilhada em gerações, era do meu bisavô, passou para o meu avô, e do meu avô, que tinha 3 filhos, passou para 2 deles, e hoje em dia as coisas vão evoluindo, a gente vai eu qualquer dia já me reformo, não é? Portanto, depois vêm outras e vai-se dividindo, como é normal. Como eu lhe estava a dizer, esta região foi das regiões que sempre respondeu bem a estímulos por parte das políticas agrícolas. E houve, de facto, nos anos a seguir à entrada da União Europeia, houve, de facto, políticas que estimularam a produção, um determinado tipo de produção agrícola. E qual era esse tipo de produção agrícola? Era o regadio. Portanto, percebeu-se, e tivemos, felizmente e graças a Deus, eu às vezes digo isto com uma certa nostalgia, infelizmente, tivemos políticos muito bons que perceberam que Portugal não tinha condições para continuar a produzir a agricultura que fazia, que era uma agricultura de sequeiro, mas tinha boas condições para produzir agricultura de regadio. Por exemplo, só para lhe dar um exemplo, nós somos um bom produtor europeu, talvez mundial até, de tomate de indústria, temos uma qualidade muito boa do concentrado de tomate. Porquê? Porque o fruto de tomate que nós produzimos tem muito boa qualidade, tem muito boa cor. Isso percebeu-se, como lhe disse, foi aqui a primeira fábrica de concentrado de tomate foi montada aqui na região. E com a entrada na Comunidade Europeia, o incentivo ao regadio foi superior. Quer dizer, houve até, inclusivamente, alguns apoios dados pela Comunidade Europeia, não eram apoios nacionais, dados pela Comunidade Europeia, que permitiram os agricultores trabalhar e desenvolver e equipar-se para conseguir produzir e, mais tarde, hoje em dia, tentar competir com os outros parceiros da Europa e, no fundo, players mundiais. Quer dizer, nós somos, hoje em dia, há muito poucos produtos que tenham preço regional. Nós somos tomadores de preços em vários produtos, nomeadamente no milho.
E o preço do concentrado também é um preço internacional. Portanto, o que se fez, o que se passou com a nossa entrada, ou pelo menos essa tentativa, e eu acho que teve sucesso, teve bastante sucesso até, foi transformar as nossas regiões agrícolas, e esta é um espelho exatamente disso, as nossas regiões agrícolas, de forma a hoje em dia estarmos equipados, termos adquirido tecnologia que nos permita hoje em dia ser competitivos com os produtos que produzimos e ter economia na região e ter gente na região e estar na Azinhaga e viver lá gente, não haver abandono e embora de facto cá em Portugal as pessoas vivam muito, 60% da população vive na costa, não está à costa, mas o que é certo é que nós contrariamos um bocadinho isso e uma das razões pela qual podemos contrariar isso é que podemos desenvolver a nossa atividade económica aqui. Portanto, temos de ter famílias, podemos ter filhos, podemos ter educá-los aqui com recursos que vêm exatamente da nossa atividade. Eu só conheço estrumes biológicos. Eu sou um bocadinho. Há determinados nomes hoje em dia que se usam que eu não compreendo muito bem. Os estrumes são todos biológicos. Depois podem ser de uma origem ou de outra origem, mas aquilo é biológico. Já ouvi falar que se produz carne artificialmente. Essa não será biológica, mas os nossos estrumes são. Nós temos uma grande preocupação no geral e felizmente conseguimos constituir algumas associações de agricultores e há fortes associações de agricultores aqui na região que se consciencializam os agricultores do facto de os agricultores serem intervenientes diretos com a natureza e utilizam diretamente os recursos naturais. E, portanto, nós temos a obrigação de ter conhecimento e de testar e de evoluir no sentido de usarmos cada vez de forma mais eficiente os nossos recursos deixando que o impacto e que não, ou, por outra, o ideal é que não haja impacto negativo com a nossa atividade e com a nossa sobrevivência. É esse sempre o nosso objetivo. E, de facto, eu lembro-me de andar aqui em miúdo e as coisas eram um bocadinho diferentes, não é? Temos até aqui um prémio Nobel que falava nas oliveiras e nas lagartixas. Esse já era um bocadinho mais velho que eu. Nas oliveiras e nas lagartixas, oliveiras que hoje em dia existem como forma decorativa e alguém tem que pagar para elas lá estarem, porque não há maneira sustentável delas existirem de outra forma. Portanto, e era, de facto, esta região é uma região, posso ser suspeito, mas é uma região particularmente bonita. Tem aqui a zona da reserva do Paúlo do Boquilobo, que é um paúlo, portanto, uma zona mais baixa, onde se acumulam águas, normalmente durante o ano todo, o que permite haver uma biodiversidade fantástica, quer de fauna, quer de flora. Nós tínhamos a reserva do Paúlo do Boquilobo, na altura que nós chamámos só Paúlo do Boquilobo, tinha milhões de patos. Milhões, de uma data de espécies lindos. Eu olhava para o ar e via de todas as cores e mais alguns. Curiosamente, quando eu era miúdo já havia poucas garças. A garça branca é o símbolo da reserva do Paúlo do Boquilobo, que vieram para cá depois da Guerra de Espanha. Há a ideia que foi um bocadinho fugidas lá da guerra, já não, eram refugiados, no fundo. Eram refugiados. E, portanto, havia aqui uma biodiversidade linda e a vida era uma vida muito mais calma, de facto. Havia a produção de figo, que era um produto típico aqui da região de Torres Novas, o figo seco, tudo manual. Portanto, havia muita gente a viver aqui na quinta, havia muita gente a viver aqui, muito mais gente a viver aqui na zona e os trabalhos eram trabalhos de sol a sol, nos produtos que hoje em dia já não são sustentáveis. Quer dizer, não se pode produzir figos dessa forma, não se pode produzir azeitona dessa forma, porque não é pura e simplesmente rentável. Todas essas coisas mudaram. E daí a razão de eu lhe ter dito que o nosso papel de agricultores é usar
fazer a produção e usar todos os recursos de forma a não ter, como se diz hoje em dia, externalidades negativas, não ter impacto negativo na região e na nossa atividade. Toda esta região se transformou, e hoje em dia está num equilíbrio que me parece saudável da produção que é possível fazer aqui, que é uma produção de primavera-verão. Portanto, no outono e inverno, normalmente, há muito pouca produção agrícola aqui na zona, embora aqui no aluvião haja umas zonas bem drenadas onde se façam umas culturas de inverno, de outono e inverno, mas, no geral, as culturas... A constituição da reserva, neste caso, não teve implicações na prática da agricultura? Teve algumas. Por exemplo, eu estou aqui a olhar para uma folha, uma parcela de terreno, que se chama Ribeira, onde eu já cultivei tomate de indústria várias vezes, fiz girassol, fiz basicamente as duas culturas, e que por um decreto, um dia um antigo diretor aqui da reserva disse: isto agora não pode ser cultivado porque é muito importante para a biosfera e não pode ser cultivado. Pronto, e eu a minha família deixou de poder cultivar. Aquilo está como pastagem espontânea. A única coisa que lá consegui pôr foi uns cavalos de um primo meu que lá pastam. Portanto, ficou abandonada. Esse é um impacto bastante negativo no resto. Esse impacto foi bastante negativo. Tivemos que, no fundo, seríamos expropriados, tivemos que vender uma parcela de terreno aqui por trás, que pelos vistos estava... Mas isso aí eu já percebo. Quer dizer, olha, isto é muito importante para o ambiente, é muito importante para a vida de todas as pessoas do país e da Europa, eventualmente. Então, o senhor não pode ficar com isso e todos os outros lhe pagam um bocadinho para o senhor deixar de ser dono disso. E foi o que aconteceu. Nós deixámos de ser donos dessa zona e agora aquilo está entregue à gestão da reserva. Portanto, houve uma compensação, não é? Portanto, neste caso, mas pelo menos aí houve uma compensação. Aqui não houve, e digo-lhe, e eu também não quero, porque prefiro, eu não quero vender, quer dizer, eu não quero vender terra nenhuma. Como lhe disse, esta propriedade é da minha família há 400 anos, cerca de 400 anos, talvez um bocadinho mais, e eu não estou nada interessado em dilapidar património da minha família, seja por que razão for. Nós começámos a notar, quando vínhamos para aqui ao fim de semana e durante as férias, começámos a notar algumas visitas eu suponho que seriam professores da Faculdade de Ciências, alguns investigadores, que com certeza reconheceram a importância ecológica de algumas zonas daqui. Então, constituíram a reserva e chegaram cá um dia, puseram umas placas, mas ao princípio não houve qualquer impacto e não tem havido, ainda hoje. Nós felizmente damos bem com todos os intervenientes ali da reserva. Como disse, praticamos uma agricultura que me parece, ou tenho mesmo a certeza, que não é prejudicial ao meio ambiente, portanto, coabitamos com harmonia. Já não se caça aqui. Mas não houve envolvimento nenhum dos agricultores na altura da constituição da reserva, não é? Em 1980. Nada. Mas também lhe digo uma coisa, a reserva do Pulo do Boquilobo, no seu cerne, no seu coração, se não for a reserva do Pulo do Boquilobo, também não serve para nada, porque são zonas muito baixas. Claro que nós podemos fazer um bocadinho aquilo que se faz na Holanda, que é drenar, bombar e depois, mas não tem muito interesse. Em termos técnicos e provavelmente económicos não seria muito viável. Portanto, está muito bem adequada. Interessa que se perceba pela nossa parte de agricultores o que é a reserva do Paúlo e que o Paúlo perceba o que é a nossa atividade. E sente que Nem sempre isso acontece. Okay. Nem sempre isso acontece. Tem acontecido alguns. Já, por exemplo, fui acusado de não haver água numa zona muito importante. Numa zona muito importante da reserva, que é o Braço de Cortiço, aqui por trás, aqui ao lado.
porque não havia água, obviamente, no verão. Exatamente, já não posso concretizar que se era no verão, mas acho que sim. Porque eu tinha drenado uma zona de regadio adjacente. Disse, bom, não só não drenei, como se drenasse, o drenar é tirar a água de um lado e ela tem que ir para o outro lado. Portanto, provavelmente ia para o sítio mais baixo que era para lá. Portanto, não havia água porque pura e simplesmente o São Pedro não a mandou. Portanto, nós estamos sujeitos àquilo à pluviometria que chove anualmente e naquele ano, como sempre houve, como sempre eu me lembro de haver secas e sempre me lembro de haver aqui cheias. Sempre. Eu, em miúdo, lembro muito bem e conhecia bem a reserva do Bolo do Quilobo porque saía daqui de barco, num barco de fibra, com um vizinho meu agricultor. Aqui na zona íamos os dois com os remos à pagaia, que era um barquinho de fibra muito leve, passávamos os combos, passávamos tudo e corríamos o Paulo todo, que era lindo, era uma coisa fantástica, quando havia cheias. E lembro-me, na altura, já em miúdo, de haver uma coisa que me fazia muita impressão, que não sei se está totalmente resolvida, mas acho que está muito aliviada, que era a poluição do rio Almonda. Era altissimamente poluído. Nós punhamos um remo dentro de água, aquilo borbulhava, era água preta, suja e cheirava mal. Eu penso que esse problema está parcialmente resolvido. Felizmente, raramente existe esse tipo de poluição devido à atividade agrícola, felizmente. Eram produções agroindustriais. Mas pronto, mas no fundo, isto também não... no fundo, tudo tem uma evolução. Na altura as pessoas não tinham a percepção do meio ambiente, não tinham a percepção da agressão que era possível fazer ao meio ambiente. Evoluiu-se, alguém chamou a atenção, alguém estudou, alguém viu. Não havia uma hectare em Portugal quando eu era miúdo. Não é? Hoje em dia há. Infelizmente, se calhar, nem todas trabalham bem. E pronto, e resolveu-se o problema. Mas eu lembro muito bem de passear aí de barco e na zona do rio era terrível. O resto era mais... Claro que as coisas depois se misturavam, mas o resto era fantástico e lindo. Não é? Sua opinião, no seu entendimento, se acha que é positivo, de facto, haver esta reserva da biosfera do Quilobo? O que é que pode contribuir, o que é que, no seu entendimento, pode ou não contribuir aqui para a região? Olha, eu, como lhe estava a dizer, como agricultor, procuro sempre fazer um tipo de agricultura que não seja agressiva para o ambiente. Tudo o que é mal utilizado, a diferença entre um veneno e um remédio é ténue às vezes, não é? Portanto, tudo o que podemos fazer bem feito. Portanto, o que é que acontece com a reserva do Paúl e num âmbito mais lato, a reserva de biosfera? No fundo, ajuda-nos, pelo menos é assim que eu gostava que funcionasse, ajuda-nos a desenvolver a nossa atividade dentro de uns determinados parâmetros que tecnicamente sejam mais corretos. Portanto, nesse sentido, eu acho que é ótimo haver uma reserva na biosfera e estamos todos incluídos na reserva na biosfera. Todos nós gostamos, eu pelo menos gosto muito, de passear e de ver a diversidade fantástica que existe nesta região e numa zona mais alargada, na bacia do Tejo, de pássaros e de espécies que para cá vêm, mas imigram, agora já ficam algumas, não é? É bonito e é grato de ver. Portanto, se nós tivermos alguém que nos ajude a conservar esses meios, é ótimo. Portanto, acho muito bem. Qual é o erro que nós não podemos fazer? É chegar a impor, se a sua senhora agora volta a viver na idade da pedra. E, portanto, isso também não é possível, porque nós temos que viver, nós temos que produzir alimentos, nós somos um país que temos que deveríamos, chegámos a ser quase autossuficientes em termos de PIB agrícola, não é? E é bom que andamos nesse caminho, porque a nossa sustentação e a nossa estabilidade do nosso país passa muito também pela produção dos nossos alimentos.
Eu suponho que toda a gente sabe. Olha, começa logo por uma transformação enorme quando eu era miúdo. Houve, sobretudo na década de 70, meados da década de 70, houve uma moda, uma febre. Não havia porta nenhuma na Azinhaga ou aqui na zona da Algarve que não houvesse um caçador. Toda a gente saía de manhã de casa e ia caçar. Ia caçar onde? Caçava-se aqui no povo. Depois foi construída a reserva, acabou. Essa transformação, as pessoas perceberam que numa determinada região, na zona, já não podiam caçar. Não é? E, portanto, perceberam perfeitamente isso e deixaram de caçar. Pelo menos naquela zona. Vão passar por outros sítios. Os que continuaram. Mas não, portanto, as pessoas percebem perfeitamente e normalmente visitam aqui as zonas e têm consciência de que há aqui uma reserva, uma zona que está preservada, que se mantém, tanto quanto possível, que esse é o seu objetivo, manter as características originais e percebem e gostam e colaboram com isso. Temos aqui uma cutelaria famosa, que é uma das mais famosas do país, uma cutelaria de... Portanto, aqui nós, cá em Portugal, temos como raça portuguesa o cavalo lusitano, não é? E temos aqui na região, aqui ao lado, exatamente, uma das mais importantes cutelarias de cavalos lusitanos de Portugal, portanto, do mundo. Foi criado exatamente, também sofreu as transformações que eu estava a dizer. Foi criado e desenvolvido pelos avós do atual proprietário nas lesírias, no aluvião, zonas de pastagem dedicadas à pastagem nessa altura, que depois foram transformadas em agricultura de regadio e os cavalos mudaram um bocadinho de sítio e estão aqui nesta zona de transformação entre o aluvião e são zonas de formação diferentes entre o quaternário e o pliocénico. Aqui na região, e a reserva, no fundo, é um bocadinho património da nossa região. Porquê? Começou, como referimos, nos anos 80 e nós estamos uma das aldeias, a aldeia mais importante da região, perdoem-me os outros vizinhos, mas eu acho que não estou a dizer exatamente aquilo que é correto. A Azinhaga é uma das aldeias mais antigas do Ribatejo e teve até um prémio, salvo erro, em 63, da aldeia mais típica do Ribatejo. E é gratificante também perceber que existem novas gerações que se fixaram e que se fixam na Azinhaga, embora tenham que trabalhar fora, e a geração minha, não sou eu que contribuo para isso, mas a minha geração e umas gerações um bocadinho acima contribuem mantendo todas as tradições das festas anuais, das festas dos 4 anos. Temos uma festa, chamada do Bodo, que é uma festa que remonta a 500 ou 600 anos atrás. A festa do Bodo, o que é que era? Há 4, 5 séculos atrás, as populações que viviam aqui nesta zona eram populações rurais, não é? E, na altura, o tipo de alimentação era bastante diverso do que é hoje. Quer dizer, não havia grandes superfícies onde as pessoas fossem lá buscar alimentos. De maneira que a carne de vaca era um alimento que, basicamente, era acessível a muito pouca gente. Portanto, no fundo, seriam os grandes proprietários aqui desta zona, que eram 2 ou 3 famílias, e o resto ninguém comia. Portanto, anualmente, a nossa festa agora é de 4 em 4 anos, mas anualmente fazia-se uma festa, que era a Festa do Bodo, onde juntava-se a tradição da tauromaquia, onde se toreava um touro, se matava o touro e se distribuía a carne à população. Já ouviram falar com certeza na festa dos tabuleiros de Tomar. Consiste exatamente isso, é um tabuleiro que é levado e que faz um determinado percurso, também ligado à questão religiosa, que é abençoado e que depois é distribuído
à população. E nós mantemos, aqui na Azenega, mantemos essa tradição, exatamente com os preceitos que havia antigamente. Há um juiz da festa, há uma guia, e, portanto, percorrem todas as ruas. A aldeia é enfeitada, tudo limpinho, com colchas nas varandas, e depois é distribuído simbolicamente a carne. Portanto, mantém-se a tradição de há séculos. Já nem se toureia, já nem se faz matança do touro. Faz matança do touro, e até havia uma polémica grande que era proibido, pelas regras de higiene de hoje em dia, distribuir carne sem ser vendido por um organismo certificado. Portanto, lá se descobriu uma carne em vácuo que cumpria os preceitos. Portanto, isso são um bocadinho, lá está a tal coisa, são um bocadinho as partes negativas da evolução. Existe sempre, quer dizer, e essa parte nós conseguimos ultrapassar, graças ali ao Vítor da Guia, que é um azenhaguense muito ativo e impulsionador, e que descobriu que havia uma carne em vácuo que se podia distribuir à população. Portanto, estas tradições culturais, no fundo, a reserva do povo que estávamos a falar, entrou na vivência de toda a gente. Entrou na vivência de toda a gente que gosta e vem passear, à reserva, nos sítios que são acessíveis ao público, claro. E a gente aqui da zona conhece, sabe, mudou um bocadinho, já não se caça lá, por exemplo, mas continua-se a visitar, e as pessoas continuam e aprenderam a viver em harmonia, no fundo. Temos alguns problemas hoje em dia, problemas modernos, por exemplo, o problema dos javalis é um problema terrível. Eu nem falei isso com o atual diretor da reserva, mas foi uma espécie que apareceu há 10, 15 anos, não sei. Não havia javalis em Portugal. Por outra, se houve, foi há muitos séculos atrás, e depois extinguiu-se e não havia. E é um bicho que não tem predador. O único predador que deveria de existir era o homem, mas temos fortes limitações pelas autoridades para caçar, que é uma coisa que eu também não percebo, embora essa atividade de caça seja perigosa porque é feita com bala, mas enfim. E o que é certo é que esses bichos entraram cá e dizimam os outros todos. Portanto, os coelhos bravos, os ninhos perdizes, os ninhos de ovos das garças, tudo desaparece à conta dos javalis. E o nosso milho também, que é pior, que é tão mau ou pior. Acaba por ter um impacto terrível. E perigoso. A gente entra num campo de milho, se por acaso, normalmente damos por isso, mas não damos por isso, podemos levar com um javali em cima, que é perigoso. Temos a feira mais importante, a feira mais importante e mais antiga. A feira mais importante e mais antiga, que é aqui na Golgã. Nós somos Conselho da Golgã. É uma feira que foi, felizmente, também nos anos 90 já foi reativada. Teve um período em que não houve, foi reativada, e onde os criadores e os aficionados do cavalo lusitano, internacionalmente, vêm ver a exposição feita por praticamente todos os criadores de cavalo lusitano nacionais, portanto, vêm de todas as zonas do país, e onde é possível tem umas pistas próprias, onde os cavaleiros mostram os cavalos, e os cavaleiros mostram os cavalos, portanto, as pessoas podem ver os cavalos em ação, onde há provas, onde há demonstrações e concursos para classificar os determinados cavalos, não é? E, portanto, é a mais conhecida e a mais importante do país, em termos de cavalo lusitano.